Grêmio está há 130 dias sem treinador. É óbvio que o Grêmio não está preparado para o Grenal. Correu para a bola, Jean-Pierre bateu na barreira, a bola vai entrando. Eu vou dizer aqui com todas as letras qual é o nome disso no Rio Grande do Sul. Arrego. Gol! O Grêmio está arregando. O Grêmio está com medo. Jean-Pierre, ele cobrou uma falta, a bola bateu na barreira, desviou. Deixa de ser parcial, hein? Vai lá, Baldassi. Não tem que ir lá, cara. Primeiro, totalmente descontextualizado. Parabéns à produção. Resolveu fazer uma coisa para me ferrar de vez e fizeram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Grêmio arregou, o Grêmio estava com medo do Grenal. Não muda nada, o Grêmio estava tentando mudar o Grenal de qualquer maneira. Ter ganho com um gol espírita também é mérito do Grêmio. O fato é que nós tivemos ontem um Grenal horroroso, que ninguém foi melhor do que ninguém, mas o Inter acabou perdendo também para ele mesmo e nós vamos falar sobre isso no programa. Muito bem, é nesse ritmo que a gente está abrindo os Donos da Bola desta quinta-feira, aqui na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. A gente vai esmiuçar o Grenal, a gente vai se divertir um pouco também, porque isso faz parte do folclore do futebol, e o futebol neste momento, além de gerar negócio, ele serve como entretenimento em época de Covid-19. Vamos colocar no ar a nossa enquete interativa no Twitter, @DonosDaBolaRS. Quem foi o melhor em campo no Grenal? Jean-Pierre, Matheus Henrique, Jeromel ou Lomba? Já tem gente reclamando, pô, mas tem 3 do Grêmio, tem só 1 do Inter. A gente vai debater isso aí, pode nos xingar, pode falar com o Tiger Urgente na nossa live no YouTube. Acha um outro pra botar do Inter Pois é, ali. esse é o problema. Então eu já vou começar aqui abrindo o programa, discordando do Baldasso. Ganhou o melhor, ganhou quem tem o melhor time. E o Internacional, na minha opinião, foi uma decepção. Tanto na sua escalação, quanto na sua organização tática. E o Grêmio acertadinho. Renato montou um time equilibrado. O Lucas Silva não fez lá tanta falta, porque o Matheus Henrique comeu a bola e jogou demais. Já estou abrindo meu voto na interativa no Matheus Henrique. E o Grêmio ganhou merecidamente, jogando mais que o Internacional. César. Eu acredito demais em futebol quando a gente fala em qualidade. O Grêmio tem um grupo de jogadores e atletas, sobretudo no time titular, melhores que o do Inter. E quando engrossa o jogo, ganha a qualidade. O Grêmio ganhou porque é melhor. JB. Não, eu tenho certeza que o Grêmio ganhou porque foi melhor nessa partida, e aí alguns aspectos importantes aqui, tá? O Inter, ele começa dominando os 10 primeiros minutos e eu imaginava o seguinte, bom, o Inter vai pro abafa, tá melhor fisicamente, talvez melhor preparado, treinou por mais tempo com o técnico Eduardo Cudê, coisa que nós já discutimos aqui, questões técnico-táticas. Pensei assim, o Inter vai ir, vai amassar e vai fazer. 2 fatores foram fundamentais pro Grêmio. A qualidade do elenco, que o César disse, esse time é muito bom. Vamos começar a reafirmar isso, porque esse time do Grêmio é muito bom. E a outra, a memória tática de quem joga junto há 4 anos. Não os mesmos jogadores, mas do mesmo jeito, com o mesmo treinador. Isso foi preponderante para a vitória ontem. Bagé. Bom, muito boa tarde, mano. Eu estava me segurando aqui para não rir de algumas coisas do Baldasso. Ontem tive o prazer de fazer a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes ao lado desse monstro da comunicação. Mas ele confunde às vezes as situações, porque isso que ele chamou de medo está virando quase constrangimento, Baldasso. Sabe por quê? Porque a gente não pode ver que uma coisa está acontecendo no verde e a gente ficar insistindo que ele é amarelo. O César insiste muito na qualidade. É qualidade a diferença. Ontem, quando o Meneghetti fala do Matheus Henrique, eu considero que ele também jogou bem, só que ele joga bem a partir do momento em que o Renato, no segundo tempo, tira o Maicon e coloca um menino que sequer era cogitado para jogar o Grenal. Isso é qualidade. Tu tem qualidade de time, tu tem qualidade no momento da substituição. O Darlan tomou conta do meio-campo e liberou o Matheus, porque enquanto o Maicon estava em campo, o Matheus Henrique tinha que ser mais marcador. A partir do momento que entra o Darlan, libera o Matheus Henrique, libera o Jean-Pierre. O Guilherme, eu discordo do JB do domínio do Inter nos 10 minutos, porque com 4 minutos de jogo o Guilherme vai na linha de fundo, o Guilherme Guedes, e faz o que o Cortez praticamente não conseguiu fazer até agora em 4 anos. E era um menino que sequer tinha jogado no principal. Isso é qualidade. Tem esse conjunto, essa memória que lembra o João Batista Filho, mas tem uma qualidade em cima disso, o Baldasso. Qualidade. Deixa eu só colocar, puxando mais agora para o lado do Internacional. Eu acho que está na hora de cobrar o Eduardo Cudê também, né? Não, porque tem 3 clássicos, uma hora é culpa do Musto que foi expulso no primeiro jogo, depois é culpa do Oxman, depois é culpa do gramado, depois é culpa do mando do Beira-Rio. Peraí, quando é que vai ter culpa do Inter? O Grêmio foi mais seguro em campo. Não acho que tenha sido melhor, não acho que seja claro como vocês estão colocando. Acho que o Grêmio sim foi mais seguro e o Internacional
Internacional esteve irreconhecível. O Cudê, na sua entrevista, eu tenho duas coisas para dizer sobre dois profissionais do Internacional, para começar, duas. A primeira, o Cudê deu a sua entrevista coletiva ontem, atribuindo a falta de ritmo de jogo e ao gramado do Centenário tudo que não aconteceu por parte do Internacional. Acho que justifica a metade do caminho. A outra metade não, Cudê. A outra metade não, Cudê. Não é possível que o Internacional não tenha conseguido ontem, ao menos, tentado soluções do meio para frente. Não é possível que o D'Alessandro, com 40 anos de idade, tenha sido o jogador mais intenso do Internacional e se o Inter fez alguma coisa durante o jogo produtivo e teve uma ou outra oportunidade, passou pelo D'Alessandro. O único jogador que tentava movimentação, tentava confundir o adversário e por algumas vezes conseguiu. O Busquilha estático, o Edenilson estático, Marcos Guilherme, ninguém, o Guerreiro esperando a bola na frente, um Inter irreconhecível, um Inter muito longe do que a gente estava vendo antes. Então, Cudê, teve muito problema para ser analisado, muito problema para ser analisado. E o segundo profissional do Inter que eu quero dar um recado aqui é o Edenilson, que eu já disse aqui que é o melhor jogador do Internacional há 2 anos. Ele está há 3 anos no Inter. Ontem, quando terminou o jogo, ele disse que faz parte perder Grenal. Então eu vou dizer uma coisa pra ti, Edenilson. A última vez que tu não lida bem com crítica, a última vez que eu te critiquei, tu veio me xingar nas redes sociais. Eu espero que tu tenha amadurecido. De quem te elogia pra caramba aqui. Não faz parte perder Grenal. Existe uma realidade no Rio Grande do Sul que é o Inter ganhando mais Grenais que o Grêmio. Os números mostram isso. Toda vez que o Grêmio tem um período histórico com mais Grenais que o Internacional, tá errado e não faz parte, Edenilson. E tu é uma liderança do Inter, tem que mudar essa história. O Inter há 8 Grenais não vence. Não faz parte, Edenilson. Muda isso. Olha, eu fiquei feliz. Eu achei que o Baldassi ia falar isso, porque é meio que o óbvio ululante, né? Usar uma frase mais impactante aqui. Eu fiquei feliz que eu vi o D'Alessandro numa filmagem xingando o presidente da Federação Gaúcha, porque eu pelo menos percebi que o D'Alessandro estava em Caxias do Sul. O D'Alessandro jogou muito ontem. Mas de onde? O D'Alessandro jogou muito ontem. O D'Alessandro não jogou absolutamente nada. O D'Alessandro foi o dono do time ontem. Sabe quem é que comprova? Sabe quem é que comprova que o D'Alessandro não jogou lufas ontem? Eduardo Cudê, que numa das perguntas questionado sobre o time, por que o Guerreiro não jogou bem, ele disse assim, o Guerreiro não jogou bem porque não tinha um atacante do seu lado, porque eu não conseguia colocar, e ainda explicou o Cudê que ele não queria a saída do Gustavo. Ele não tinha um atacante, o D'Alessandro não foi armador e não sabe ser atacante. O D'Alessandro não jogou nada e fiquei muito feliz do D'Alessandro aparecer criticando o presidente da federação, sabe-se lá por quê? Alguma elucubração da cabeça do D'Alessandro, porque pelo menos o D'Alessandro esteve em Caxias, porque nem isso, ele não apareceu lá. Um pouco mais de calma aqui, tá? Eles estão um pouco exaltados, um pouco mais de calma. Parece que a gente está começando a ler o Grenal a partir do derrotado, do perdedor. E nós temos que falar também do vencedor. Só quero falar que eu divirjo, respeito a posição do Baldasso. Acho que o D'Alessandro fez uma partida muito ruim tecnicamente, cruzando a bola na frente, na linha intermediária de ataque do Internacional, armando 2 contra-ataques para o Grêmio, um no primeiro tempo, um no segundo. Acho que ele foi mal tecnicamente. O Renato disse isso numa entrevista que o Vitor Rodrigues gerou ontem. O Renato foi a primeira pessoa que eu vi falar isso. Olha, os times vão estar muito abaixo tecnicamente. O César passou um bom tempo aqui dizendo assim, eu tô curioso para ver como é que vai ser essa volta com uma parada tão longa. O Renato disse isso ontem às 6 da tarde. E realmente aconteceu para os dois lados, com erros primários de passe. O D'Alessandro, na minha opinião, foi mal e eu lamento muito isso. Mas eu acho, Baldassi, que num aspecto tens razão. O Cudê, na minha opinião, é um dos fiadores desta derrota do Internacional, porque ele escalou mal o time na lateral direita, o Rodinei foi bem no outro Grenal, e ele disse na coletiva ontem que foi uma opção dele, ele é teimoso com o Musto, o Inter tem um juvenil de 33 anos, né? Ninguém me diga que o Internacional não aproveita a base, César, porque o Inter aproveita, tem um juvenil de 33 anos, que faz um pênalti infantil e que não aprendeu com o erro que ele cometeu no primeiro Grenal. A bola vai no 3º andar, ontem, e ele puxa o Kahneman para abraçar, para dançar. O Musto é o novo homem Grenal. O Musto é o novo homem Grenal. Negativamente, né? O vilão. E escalou mal também o D'Alessandro. O D'Alessandro não foi bem ontem, eu respeito a tua posição, Baldasso. Essa questão, no início da tua manifestação, Meneghetti, eu até entendo o Baldasso, essa dor toda, faz parte, dói. Eu perdi muito Grenal, já sei como dói bastante. Faz tempo, mas dói, eu lembro bem. Mas as questões envolvendo o vitorioso, me parece que esse é o ponto. Existem situações que o Grêmio está constituído, que são situações de muito mérito, Meneghetti. A dupla de zaga do Grêmio é uma dupla que não merece nenhum tipo de contestação. A gente acompanha as manifestações, o Inter contrata o Cuesta e aí vê, o melhor de todos. Não, essa dupla de zaga do Grêmio não é comum. Não é comum a gente ver uma dupla de zaga há tanto tempo que não perde.
Ontem o Inter não botou o pé dentro da área nunca. Tem uma jogada pelo lado direito no primeiro tempo que é a única vez que o Inter põe o pé dentro da área. Por quê? Por mérito dos jogadores do Grêmio. Ah, mas não pode dizer que tem mérito? Tem que dizer que tem mérito. Outra situação que a gente coloca, qual jogador do nível hoje de Matheus Henrique e Jean-Pierre? Eles têm 20 anos de idade, eles jogam muito. O Matheus Henrique ontem desfilou no jogo. Desfilou. Não, Matheus Henrique só conseguiu jogar ontem quando saiu o Maicon e entrou o Darlan. Não diz Matheus isso. Henrique até então não estava jogando. Isso. Essa que é a questão. Se a gente quer olhar do ponto de vista da crítica, tá bem. O Everton, que é o mais, vamos dizer assim, o de maior visibilidade do Grêmio... Que assim como o Guerreiro não sabe jogar Grenal. Não sabe jogar Grenal. Não, o Everton nunca jogou nada em Grenal, como o Guerreiro não está jogando nada em Grenal. Tu acha que alguém não sabe jogar Grenal? Não, é que assim, ó, é que se a gente vai fazer aqui, provavelmente vai fazer uma crítica contundente ao Guerreiro, e eu, inclusive, vou fazer, a gente tem que citar também que o Everton não consegue jogar bem em Grenal. Só que tem um detalhe, César, o Everton dá a pifada pro Diego Souza que perde o gol. Se o Diego Souza faz aquele gol, seria o segundo Grenal. E o Guerreiro, no último Grenal, dá 2 pifadas pro Busquilha perder o gol também. Eu vou te dizer o seguinte, eu não vou criticar o Guerreiro, pelo contrário, eu vou elogiar o Guerreiro. Ele não jogou nada. O Guerreiro joga sempre muito bem. O problema é que ontem ele enfrentou uma zaga. Não é por isso. Ele foi mal. Ele pega uma bola na intermediária, sozinho com o Jeromel e dá um chute que acerta, inclusive o Jeromel, quando o centroavante tem que tentar driblar o zagueiro. Como ele já sabe que vai perder pro Jeromel, ele nem tenta. Segundo o Cudê, o Guerreiro jogou mal por causa do campo e por não ter um atacante do lado dele. O Internacional teve um ataque no começo do jogo em que o Guerreiro erra o passe pro Moisés. Eu tô com o César, eu quero voltar na enquete. Para mim, o melhor em campo foi o Matheus Henrique, botou o jogo no bolso, comandou o meio-campo. O Renato tem razão, o Matheus Henrique vai para a seleção brasileira. E já vi na rede social algumas pessoas comentando que o Matheus Henrique talvez seja melhor do que o Arthur. Eu ainda não tenho essa convicção, mas acho que pode-se começar um debate a partir disso. O Jean-Pierre é craque, mas não jogou tanto assim. Na minha visão, ele foi mais beneficiado pelo lance e tal. Eu acho que o Everton, pelo que a gente espera dele, para mim, Everton, Alisson e o próprio Diego Souza ficaram um pouquinho abaixo. Agora, o César fez uma lembrança aqui da zaga do Grêmio que foi bem, e eu tô vendo muita gente dizer que o Guerreiro tá no bolso do Kahneman. Não, pelo amor de Deus. Quem jogou ontem, monstruosidade, foi Jeromel. O Jeromel é mentira. Jeromel é uma baita de uma mentira. O Jeromel tá jogando faz 4, 5 meses. Os mais antigos. O Jeromel não perdeu esse negócio do Renato, precisa de 12 partidas para ter ritmo de jogo, tempo de bola. O Jeromel tinha um tempo de bola perfeito. Meneghete, os mais antigos aqui, quantas duplas de zaga o Grêmio teve como essa que tem hoje? Não é assim, é uma dupla de zaga. Eles encaixam. Um é um jogador de maior velocidade, outro é um jogador no mano a mano. É aquela coisa que dá certo, que tu não contrata, não é assim. No Grêmio eu não vi ainda. E não sei se vi no Internacional. 2, assim, tão equilibrados. Tamanho que é equilíbrio. E aí o Baldasso citou um negócio para desmerecer o Matheus Henrique, só que foi um erro dele. Porque assim, ele diz assim, uma leitura de jogo que eu acho que eu tenho direito de ter. Claro, tu tem direito de falar o que tu quiser, inclusive as besteiras que tu fala. O problema é que depois tu arca com as consequências, porque tu virou chacota. Tu virou chacota na rede social. Arco com as contas. Bom, tu faz uma edição tirando o que tu quer, tu faz chacota o que tu quiser. Teve um cara que foi pego com $1 na cueca, Baldasso, e depois disse que ficou fora de contexto. Vamos voltar pro jogo. A crítica do Baldasso, ela consagra o Darlan. Porque assim, o Darlan, e aí eu acho que a gente tem que começar uma discussão. É exatamente o que eu disse, o Darlan entrou muito bem. A gente tem que começar uma discussão, a gente tem que começar um debate que talvez o Maicon vá para a reserva mesmo. Que talvez o Lucas Silva é o titular. Que é o que eu defendo há muito tempo. Beleza, perfeito. Mas pode ser falado. O Renato falou disso ontem. Na vez que falei aqui na abertura do programa, eu comentei justamente isso. E aí nós vamos chegar de novo numa palavra de 4 sílabas e 9 letras. Qualidade. Quando tu coloca o Guilherme Guedes que ninguém... Tinha torcedor do Grêmio que não conhecia e vê o que o menino joga, tu tem qualidade. Quando tu coloca o Darlan, que muita gente sequer especulava que ele pudesse entrar, quem sabe, num segundo tempo, tem qualidade novo. A análise do Baldasso, ela não está tão equivocada não na questão do Maicon, porque o primeiro tempo do Grêmio tinha o Maicon que parece que estava amarrado, o Maicon não está fluindo tudo aquilo que ele pode fluir. E isso sobrecarregou ao Matheus Henrique marcar um pouco mais. Essa bola toda do Matheus Henrique que a gente está falando, ela acontece no segundo tempo. E ela acontece no segundo tempo, por quê? Porque o Darlan entra e mais ou menos assim, vai lá jogar que agora eu consigo marcar o que o Maicon não estava marcando. Que a crítica, Meneghete, ele adianta o Darlan e ele adianta também naturalmente o Jean-Pierre. A crítica do Baldasso... Eu não critiquei ninguém. Não, tu fala assim, é que o Baldasso quis desmerecer dizendo o Matheus Henrique jogou só um tempo.
É isso que tu quis dizer, que ele não jogou bem o primeiro tempo. Porque ele, na verdade, ele jogou no primeiro tempo por ele e pelo Maicon. E aí facilitou muito porque o Darlan, discreto para criticar e o Maicon, eficiente... para criticar o capitão. Isso é uma técnica do Baldasso, terrível técnica para criticar o Maicon. Falar da gente. Eu queria falar de Então, duas assim, situações. entrou o Darlan, foi simples, técnico, eficiente, deu segurança pro setor. Fala, Baldasso. Duas coisas sobre o sistema defensivo do Internacional, sobre o Musto. Para jogar Grenal, tu tem que ter inteligência emocional, inclusive para dar faniquito. O D'Alessandro é um exemplo disso. Os faniquitos do D'Alessandro em Grenal, geralmente eles são milimetricamente calculados para o momento em que Mas se deve ontem fazer foi? isso. Não, ontem tinha acabado o Grenal. Tá? Então, assim, ó, até para ter faniquito em Grenal, tu tem que ter equilíbrio emocional. E o Musto, em 2 Grenais, foi altamente comprometedor pela falta do equilíbrio emocional. O problema é, Tu tá Meneghetti... misturando faniquito com um erro técnico. Isso Não, não é mas, faniquito do Musto. não é erro técnico. Aquilo ali é erro de tomada de decisão. Não é? Sim, exatamente, é um erro técnico. Ele foi lá e abraça o campo da área. O problema, Meneghetti, é que quando sai o Musto e entra o Lindoso, o Inter piora. Mas E aí aí, chega o em que que tu qualidade faz? de novo. O que que tu faz? Não, é que o Musto, a forma de jogar de Cudê tem um avalista na saída de bola, que se chama Musto. O Musto, na tomada de decisões, disciplinarmente, é um desastre, está comprometendo e talvez tenha que deixar o time. Mas quem é que vai fazer a função dele? Se o Então, Lindoso falta não qualidade. faz, se o Quem entra Dourado não não tem está a pronto, qualidade dele pra não isso. é que é uma função específica num organograma tático. Essa é a minha preocupação. E o Moledo, gente, um recado para o Moledo também aqui. Moledo, eu te acho um grande zagueiro, mas tu não sabe sair jogando com a bola. Não tenta fazer o que tu não sabe. Eu sei que tu saiu do time por causa disso, mas ontem tu tentando fazer isso foi constrangedor. Tu não sabe fazer isso. O Grêmio perdeu o Mundial também porque a barreira abriu. Ontem não é o caso da barreira abrir. O lateral esquerdo, jogador profissional do Internacional, virar de costas numa cobrança de falta. Der botar o gol do Jean-Pierre aí, eu agradeço. Ele vira de costas o Moisés e a bola resvala nas suas costas. Se ele tá de frente e pula, a bola bate no seu ombro, no seu peito. Ah, pode bater no ombro, pode entrar? Pode, mas é mais improvável. Porque as costas, ela... Olha ali, ó. Quando ele vira de costas, ele abre um buraco na barreira e a bola desvia nele. Mas sabe que eu tô chegando à conclusão Jogador que profissional. O Inter jogou ontem o treinamento fantasma, que ele não tinha adversário. Porque a gente está tentando buscar justificativa para todos os erros do Internacional, sempre baseado, inclusive, num gol que não era para ter acontecido. E tem toda uma qualidade. Quem foi bater tem qualidade. Como disse o Meneghetti, eu não sei se mesmo que não batesse, se a bola não tinha entrado. Mas o jogo não se resumiu a isso. O jogo se resumiu a mais coisas. Não fosse o Everton, de repente, caminhar para fazer uma cobrança de pênalti, o jogo teria sido 2-0. Não, Tem uma qualidade absurda de meio campo que é muito diferente. Peraí. Não, eu só estou tentando concluir, eu quase não falei, eu preciso falar alguma coisa. Fala, Eu virei uma samambaia no dono da bola. Tá, mas o problema é Eu vou teu. começar a atropelar todo mundo, porque quando eu falo eu não consigo Vai concluir. lá, Bagé, fala, conclui. Tem uma diferença de qualidade clara. Por exemplo, o senhor João Batista disse que o Inter chegava no melhor momento. Me explica por que o melhor momento não entrou em campo ontem. Pô, quem tem que dar explicação do Inter é o Cudê, Mas peraí, eu dou explicação Mas aí nós daquilo que eu estamos digo. debatendo a gente, Bagé. Eu queria debater o jogo. Não, mas isso tem a ver exatamente com a tese que eu estou trazendo. A gente está avaliando onde é que o Inter errou. Parece que o Grêmio não acerta em nada. O Grêmio está ganhando o Grenal, jogando menos, com o problema do Renato na praia. O Grêmio não tem mérito nenhum nisso. Acho que não, mas Quem mudou o jogo o ontem? Matheus Henrique, a zaga do Grêmio. Aí está sendo injusto. Eu acho que não. Quem mudou o jogo ontem foi o Renato. Quando ele poderia ter deixado o Maicon no carteiraço. Ele tirou o Maicon, botou o menino que ninguém especulava no jogo. Acho que não é essa mudança. Acho que o Renato ganhou o jogo quando ele armou um time de forma equilibrada já no começo. Ainda que eu tivesse ontem manifestado aqui a minha desconfiança em relação à performance do Maicon. Aliás, acho que ele não teria não. condição para jogar ali. E na coletiva o Renato não deixou claro que o Lucas Silva voltaria naturalmente. Ele não deixou isso claro. Pra gente descontrair, vamos colocar aí, nós separamos 2 memes aí que estão rolando em grupos de WhatsApp. Primeiro o do Renato. Renato na beira de praia, eu acho que é legal, o futebol também é entretenimento, e nós vamos colocar, olha aí, ó. Quer dizer que vocês me tiraram da praia para isso, né? Aí, ó, esse é o primeiro aí, ó. O Renato tirando sarro, né? Esse meme aí é o Renato tirando sarro, quer dizer que eu vim aqui e posso ficar mais 4 meses lá, né? Vamos colocar mais um, esse é do nosso programa, esse tem áudio. Vamos colocar aí da entrevista que o presidente Medeiros concedeu aqui na última segunda-feira. Roda. O senhor concorda comigo que o grupo de jogadores do Grêmio é mais qualificado que o do Inter? Não, Por quê? porque eu acho o meu melhor. Acha que o Inter é melhor? Acho que o meu grupo é melhor. Eu respeito a opinião, mas tipo, qual jogador assim que tu acha que pode ser diferencial, que é melhor? O que o Inter tem a mais? Paulo Guerreiro. De novo. Paulo Guerreiro. Mas ele não fez gol em Grenal ainda. Daí?
Por que volta em mim? Por que volta em mim? Por que será? Porque tu tá com uma camisa do Inter. Eu acho legal isso aí. Acho que é legal, tanto do Renato. Do Renato, na minha opinião, talvez seja até melhor, assim, porque, puxa vida, todo mundo e nós aqui, rede nacional, ficamos botando o Renato na praia. Ele chegou aí e ganhou o Granal. Ganhou no lance circunstancial. Não interessa, gente. Esse é um diferencial. O presidente Marcelo Medeiros, eu não tenho nada contra. Acho que o presidente não tinha uma outra declaração melhor para dar. Até podia, talvez, ser mais político. Podia ficar no muro. Os dois times são equilibrados. Desculpa, eu detesto o Moraldino, eu detesto o Tu disse ontem que ia ser 2x2? Tu disse ontem que ia ser 2x2? Disse ontem aqui que ia ser 2x2? Não, mas isso é fazer uma leitura do fato que ia acontecer. Tu faz leitura e o Medeiros não tá o presidente... Desculpa, então, vou refazer. Tá certo, vocês têm razão. Eu me equivoquei no pensamento que eu queria dar. Eu detesto gente que fala o que realmente não pensa, que não fala o que vai acontecer. Se ele acha que é melhor, então que dê uma declaração sincera. Eu não posso criticar o cara por ser sincero. Eu não posso criticar o cara que é sincero, César. Se depois eu entrevistar ele, a entrevista que eu vou fazer com ele é uma porcaria, porque ele só vai falar coisa enlatada. Então, presidente, tu não fez nada errado. Só que aí, claro que quem faz algo desse tipo tem que se garantir. O Renato estava na praia e se garantiu no jogo. O presidente falou aqui e não conseguiu se garantir. Eu até pensei que o Renato fosse dar uma letra na coletiva, mas não, o Renato foi equilibrado, foi ponderado na coletiva. O Renato foi muito bem, eu quero fazer um elogio tanto ao Renato quanto ao Vitor Rodrigues, assessor de empresa do Grêmio. Os dois foram muito bem. O Vitor gerou ontem, no final do dia, esse material que eu falei, fiz referência aqui, do Renato, acho bom isso, acrescentou as emissoras de rádio. E o Renato foi muito ponderado e muito equilibrado na coletiva e por isso merece esse elogio. E uma coletiva que, um pouco diferenciada, mas assim, os repórteres mandavam para o WhatsApp do Vitor Rodrigues as perguntas e ele lia para o Renato e o Renato respondia. A gente está evoluindo, entendeu? A gente está conseguindo fazer nosso trabalho. Só para aproveitar o espaço que a gente tem, eu sei que eles nos assistem, eu quero agradecer em nome da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos a cooperação da assessoria tanto do Grêmio quanto do Internacional lá, com o Rafael Antoniucci e o Gabriel Cardoso, também nas entrevistas pós-jogo. É verdade. Ô, Taigor, vamos falar do D'Alessandro aí, que protagonizou lá uma confusão lá no final do jogo, coisa que não é nem da altura dele, nem da altura do Grenal. O que aconteceu, Taigor? E o alvo dessa indignação do D'Alessandro foi o Luciano Oxman, Baineguete, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Foi um registro feito pelo Leonardo Miller, repórter da RBS TV que estava no estádio, e colocou em seu Twitter essa imagem. Após a partida, Luciano Oxman passava em frente ao vestiário colorado. E aí as imagens vocês vão ver agora. Tá feio o teu trabalho, hein? O teu trabalho tá feio, hein? Eu sei por quê, hein? Eu sei por quê, hein? O Dali fala, hein? Eu sei por que tá feio o teu trabalho, hein? Ei, deixa de ser parcial, deixa de ser parcial, hein? Por que ele estava tão descontente, hein? Cara, assim, primeiro tem que entender de quem que nós estamos falando. O D'Alessandro, quando perde Grenal, se passar o Papa Francisco na frente do gramado, ele vai xingar o Papa Francisco porque ele torce pro São Lourenço e não torce pro River Plate. O D'Alessandro sempre encontra alguém para Cristo quando perde um Grenal. Isso, aplaude ele. Também. Não tô aplaudindo. Aplaude não tô aplaudindo. Mas eu acho bom ter sangue. Acho bom ter sangue e se indignar com derrota. Mas não é melhor ter sangue pra não perder? O problema é o Edenilson sair de campo dizendo que faz parte de perder Grenal. Mas por que eu não vi essa bravura toda do D'Alessandro dentro de campo com a bola no pé? Vamos lá. Não, mas eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi o melhor do Inter. Nós divergimos de opinião. Eu acho que ele foi o melhor jogador do Inter em campo. A única coisa boa do Inter em campo ontem pra mim foi o D'Alessandro. Nossa. Tá? Então, assim, o que ele tá reclamando com o Luciano Oxman? Ou ele tá reclamando da arbitragem escalada, porque o árbitro efetivamente prejudicou é ruim. o Grêmio. Não. Prejudicou ele foi mal. o Grêmio. Ele não deu um Qual é o pênalti. prejuízo do Inter? Qual é o prejuízo do Inter? Vitor Ferraz, a bola bate no braço, tá com o braço aberto, foi pênalti. Essa é forte. E o Musto não merecia ser expulso. Não merecia. O Musto merecia ser expulso e teve um pênalti não marcado quando a bola bateu no braço do Vitor Ferraz. Eu já sei. Deixa eu continuar. Eu descobri porque... Não, mas é que eu acabei de descobrir, eu preciso dizer. Ele reclamou do árbitro porque o árbitro não expulsou o Musto. Claro, melhorar se expulsou o Musto, o que eu acho? Melhorou. Tá aí. Só existem duas possibilidades. Só existem duas possibilidades. Ou ele estava reclamando da arbitragem escalada, ou ele estava reclamando, e alguém me disse, acho que foi o César, me disse fora do ar, que considera que ele estava reclamando do Luciano Oxman ter levado o jogo para o Centenário. Bom, aí eu não entendo, porque o Luciano Oxman não teve interferência nenhuma nisso. Baldassó, D'Alessandro, o que tu fizeste ontem foi uma vergonha alheia. Tu devia, pelo teu histórico, pelo baita cara que tu é, por todo o benefício que tu traz a Porto Alegre, por toda a alegria que tu deu pro torcedor colorado, vir a público e pedir desculpas pelo que tu fez, dizer que tu tava de cabeça quente, tu acha, que tu encontrou... O que tu considera melhor? Se tu torcesse para um time, tu
não foi tem time. grotescamente errado. D'Alessandro fez uma das piores atitudes do Inter. Então eu vou te fazer uma pergunta. Piores em campo e ainda fez isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Se tu fosse torcedor do Internacional... Nenhum dos dois. Que tu não torce pra ninguém. Tu nasceu no Rio Grande do Sul e não torce pra ninguém. Exatamente. Se tu fosse... O que tu preferia? Tu preferia ver o Edenilson dizendo que faz parte perder Grenal ou o D'Alessandro xingando até a mãe saindo de campo, chutando todo mundo? O que tu prefere? Tu quer um soco no lado direito ou lado esquerdo Não, da tua cara? a minha pergunta é objetiva. O que tu prefere? Nenhum dos dois? Não. O mundo não se resume a isso. O mundo, tu prefere levar um soco no lado esquerdo ou no lado direito da cara? Derrota em Grenal tem que ter indignação. Baldasso. Indignação. Não importa como. Quem faz isso... Pro torcedor, quem faz isso não sabe o porquê perdeu. perdeu. O torcedor quer que o time internacional entre no ônibus no Grêmio e dê uma surra aos jogadores do Grêmio. O torcedor sabe que muitos pensam assim. Não dá pra... Não ir nessa linha, mas não é. O D'Alessandro não agrediu ninguém. O D'Alessandro só estava indignado. Eu não acho que seja gravíssimo. Eu não acho que seja gravíssimo o que o D'Alessandro fez, mas eu acho que tá errado. E eu acho que o JB tá certo. O D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história do clube e é uma referência dessa cidade, tantas coisas boas que ele faz para Porto Alegre. E eu acho que seria uma atitude de grandeza dele chegar hoje, amanhã e pedir desculpas ao Luciano Oxman publicamente. Não vejo problema. Ele cresceria, inclusive, no seu tamanho. Eu até acredito que ele possa fazer isso, mas tem duas situações. Teve um episódio recente, no ano passado, quando o ex-assessor de imprensa do Grêmio, João Paulo Fontoura, teve uma atitude parecida com o ex-presidente da federação, Francisco Noveleto. E ele foi punido. A situação, na ocasião, já também lembra disso, na ocasião do JP com o Noveleto, ninguém sabia o que tinha sido dito, que eles falaram muito próximos. Agora ficou muito claro o que foi dito. Tem uma parte que o D'Alessandro diz ali que ela é um pouco mais séria. É muito feio o que tu está fazendo, e eu sei por quê. Se eu sou o presidente, bom, então, D'Alessandro, agora tu vai lá no TJD e explica. Mas ele vai ser denunciado. Não, o mínimo. Ele vai ser denunciado. Auditores do TJD. Os senhores têm que fazer uma denúncia contra o senhor cidadão Andrés Nicolás D'Alessandro, levá-lo a julgamento e ele tem que ser julgado conforme a lei. Não vou dizer se tem que ser punido ou não. Tem que ser julgado conforme a lei e respeitar todos os protocolos. Duas mensagens claras nisso, e eu estou falando muito sério. Primeira delas, o Grêmio, os gremistas sabem, conhecem bem. O Grêmio, quando tinha um time ruim, reclamava do Noveleto, que era conselheiro do Internacional, perfeito, e dizia que tinha a Ive, que era parte da imprensa que jogava contra o Grêmio. Vocês se deram conta que agora o Internacional reclama da Federação Gaúcha de Futebol e agora existe o Sistema Azul? Não é coincidência isso. Não é coincidência. Quando se tem time ruim, se reclama de algo que ninguém entende. Essa é a primeira. E a segunda, e aí acho que é importante vocês avaliarem, e eu falo vocês colorados, é a figura do D'Alessandro jogando muito mais fora do campo do que dentro. O D'Alessandro virou dirigente há 5 anos e ninguém viu. Só que ele é um dirigente remunerado dentro do campo. E dentro do campo tem que ter jogador, não tem que ter dirigente. Não, primeiro que o D'Alessandro é uma liderança do grupo do Internacional e é sempre dele que eu vou esperar qualquer manifestação que seja de indignação ou qualquer coisa em relação a tudo. E tenho orgulho do D'Alessandro por conta disso. Mas quanto tempo ele não joga? Ontem foi o melhor jogador do Inter em campo. Mas é isso, quando ele é o melhor, o Inter perde. Mas foi exatamente... Mas quando ele é o melhor, o Inter perde. Ele foi uma solução ontem de algo que ele não tem que ser solução, é isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco nós vamos achar que o D'Alessandro é o problema do Internacional. Eu queria só, em meu nome, não tem como falar em nome do programa, mas parabenizar o César. O César fez as duas considerações mais lúcidas dos últimos tempos desse programa. Primeiro, que a torcida do Internacional está entrando na mesma onda que estava a torcida do Grêmio, que reclamava e esquecia de jogar, esquecia do seu time e colocava a culpa nos outros. Eu nunca vou concordar com isso. E, principalmente, o D'Alessandro está atuando em vários momentos como dirigente. Eu não concordo que acabou a carreira dele há 5 anos. Eu acho que o D'Alessandro ainda joga muita bola. Vários jogos foram decididos por ele, mas já faz algum tempo que ele está agindo como dirigente não pode. Vamos colocar o Renato aí falando sobre a invencibilidade em clássicos grenais? Vamos rodar isso aí? O clássico ele é sempre muito equilibrado e tem sido assim os últimos clássicos. Não só pela superioridade do Grêmio nos últimos clássicos, em termos de resultados, eu digo, mas clássico nunca tem favorito, independente do adversário onde ele está colocado, ou na tabela, ou mesmo o Grêmio, é sempre muito difícil. Mas o importante é nós entramos bastante concentrados e focados naquilo que nós queríamos, que era a vitória. E acredito que a minha equipe, principalmente pelo longo tempo que nós ficamos parados, ela se comportou muito bem mesmo. E antes mesmo da partida eu havia falado que qualquer equipe do mundo todo vai precisar de 10, 12 partidas para que possa voltar a jogar bem
o jogador se apresentar bem, porque no momento que você volta de umas férias de 30 dias, já é uma dificuldade muito grande, imagina 4 meses depois. Nós separamos um material aí do retrospecto do Renato, dessa sua passagem pelo Grêmio em clássicos grenais, que é altamente positivo. São 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. A última derrota, Inter 1-0, aquele Grenal do Beira-Rio, o gol do Edenilson, se não estou enganado. Em setembro de 2018. O Grêmio vai, portanto, fechar em setembro 2 anos de invencibilidade, mas há um Grenal, a tendência, né? De semifinal ou de semifinal ou de final de turno marcado para os próximos dias. Eu quero aqui ser justo com o Renato. Porque se o Internacional ganhasse o clássico ontem, mesmo que fosse com um gol de falta, resvalando no Vitor Ferraz, por exemplo, se diria assim, o Grêmio perdeu porque o Renato estava longe. Seria dito isso e a gente tem que ser absolutamente franco, humilde e sincero nisso. E eu continuo achando errado o Renato ter ficado distante do seu grupo de jogadores. Talvez se ele estivesse aqui, talvez o Grêmio conseguisse vencer com maior facilidade. Mas o Renato chegou aqui há 10 dias e ganhou o clássico. E futebol é isso que interessa, é o resultado. O resultado tem que estar acima do que é paralelo. Então, palmas para o Renato, que chegou aqui com 10 dias, organizou o time, botou de novo um time equilibrado, foi superior, na minha opinião, que o adversário, ganhou num lance circunstancial. Mas o Grêmio foi melhor que o Internacional. Então, o Renato, na minha opinião, está de parabéns. O Renato, e a gente batia muito nessa tecla, Meneghetti, da importância que nós julgávamos que seria a presença do Renato na época que ele estava na praia, no Rio de Janeiro, ele está junto dos jogadores, mesmo não tendo coletivo, justamente por tudo isso que ele representa. A estabilidade emocional do time do Grêmio. Ontem teve um determinado momento que o Marcos Guilherme dá uma porrada no Matheus Henrique fora do lance, depois toma cartão, e o Matheus Henrique ele cai e fica com a mão no tornozelo. Ele não revida. O Jean-Pierre sofreu falta, não revida. Quando entra o Paulo Miranda em campo, o Paulo Miranda, a primeira coisa que ele faz, tem uma bola que vai lá na lateral e ele vai junto com o Guerreiro. E ele dá uma empurradinha no Guerreiro. E o Guerreiro vem louco para cima dele depois. Ou seja, até nessa questão de que o que tenta irritar e o que acaba sendo irritado. E aí pode ser que tenha justamente esses 4 anos de comando do Renato nessa bacia. Só que não dá para fechar os olhos para os números que acontecem. Tem um outro dado que ele é alarmante. O último gol do Inter foi do Grêmio, que foi um gol contra do Paulo Miranda. Mas aí vai dizer que o gol do Grêmio foi do Inter ontem. Aí eu acho que é detalhe, Bagé. É complicado de eu conseguir dizer alguma coisa que seja contrária. Não, Bagé, só um pouquinho. Bagé, o que eu falei de vítima no programa é o seguinte, tu não é vítima no programa. Manda no WhatsApp tudo que vai falar que eu aprovo ou não. Não é isso. É que eu não consegui concluir só isso. Então conclui, Bagé. Então conclui. A única coisa que eu tô dizendo é que são situações diferentes. Tu tá querendo dizer que o gol do Grêmio ontem foi contra. Por que você tá do gol contra o gol? O Grêmio ganhou um Grenal de 5-0 com o último gol contra o Goiás. Não vale? Peraí, o que eu entendi do que o Bagé falou, pelo menos, é o seguinte, tem uma diferença de contexto. É uma circunstância. O Grêmio tá ganhando um monte e aí tu coloca naquele bolo ali um gol contra, entre aspas, que a bola não ia entrar pelo jeito, das costas do Moisés. Agora, se tu tá há 2 anos sem marcar, sem ganhar, e ainda teu último gol foi do Paulo Miranda, o contexto é completamente diferente. Que eu tô falando. Eu acho que isso é insignificante, essa é só a minha opinião. Eu quero valorizar, eu gostaria de valorizar uma situação que a gente acaba falando pouco nisso, a gente acaba valorizando os profissionais, é natural que a gente valorize. Não vai falar, né? Valorize os profissionais, não. Vai. Pelo seguinte, não, é que é importante a gente falar. Expôs o projeto ontem. O Grêmio ontem termina o jogo com 6 meninos da base. O Grêmio ontem mostra uma organização. O Renato ficou 4 meses fora. Fala o nome do que quer falar. Mostra uma organização. Fala. O Renato é uma peça de uma organização que dá certo. E hoje essa organização foi controlada silenciosamente pelo senhor Paulo Luz durante toda a pandemia. O Meneghetti, não deixa ele fazer isso. O Meneghetti acabou de... É que vocês gostam de galhofa. Vocês gostam de dirigente que faz galhofa, que vira meme. Vocês gostam disso. O Paulo Luz sustentou todo o tempo, de maneira... O Renato chegou há 10 dias e o Grêmio foi um time rigorosamente igual ao que tinha sido. Isso é fato. Mas pelas mãos do Paulo Luz, isso? Porque se tu não tem dirigente, tudo ia... Mas tem um dirigente que se chama Romildo Bolzan Júnior, que é o presidente. É ele que trata com o Renato, é ele que silencia o Renato. Importante a lembrança do presidente Romildo Bolzan também. O César vai conseguir, porque se o presidente nos assiste. Vocês vão lembrar que a estátua do Renato, ela começou numa brincadeira. Vocês lembram?
Claro. E o Renato comprou. Vou falar com o presidente. E o presidente aceitou. O César vai conseguir a estátua do Paulo Luz. Bom, gente, se eu puder voltar a falar no programa, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Dois sentimentais. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Gente, eu só gostaria de lembrar, de repente, para contextualizar jornalisticamente, sei que o Meneghetti, que é um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida, acha importante isso. O Grenal de ontem não valia nada e o Grêmio ganhou com um gol espírita. O senhor César Cidade Dias acaba de fazer um agradecimento e uma homenagem a alguém pelo Grenal de ontem. Não. Só para quem chegou de Marte agora, não acabou o campeonato nenhum, ninguém ganhou nada. Ele pode valer. Não valia nada o Grenal de ontem. Eu vou te dizer que ele pode valer. Viu? Eu tô interrompendo o Baldasso agora. Não estou dizendo que o Inter não teve problemas, o Inter teve problemas. Só que o Inter os caras estão fazendo homenagem no programa por uma vitória no Grenal com um gol espírita que não valia nada. Pelo amor de Deus. O Grenal pode valer, Baldasso. Sabe onde é que ele pode valer? Basta que o prefeito, Marquesan, dê um canetaço, devolva jogos para Porto Alegre. Mas não vai fazer isso. Deixa eu só explicar por que isso aí. Porque o Grêmio ontem distanciou na classificação do turno 5 pontos, o técnico me corrige lá, do Internacional. Portanto, havendo enfrentamento na semifinal ou na final do turno, muito provavelmente seja com o mando de campo do Grêmio. Esse mando de campo do Grêmio hoje não é Porto Alegre, mas se o prefeito Marquesan der um canetaço amanhã ou depois, podendo liberar jogos na cidade, o Grêmio poderá jogar na arena. E aí vale o Grenal de ontem. Tu tá querendo me dizer que o prefeito Marquesan pode... Depois de não ter o Grenal no Beira-Rio. O prefeito Marquesan, ele pode tudo, tudo é possível. Ele pode autorizar o próximo jogo daqui 10 dias ser na Arena um Grenal, é isso? Ele pode, né? Eu tenho uma sugestão. Tem um novo adversário do Inter, Marquesan. Que ele faça isso no meio da geral do Grêmio, pulando junto. Não, mas tem uma coisa. Eu só tô querendo entender, JB. O Baldasso fez todo um discurso pró-D'Alessandro que tem que ter essa indignação. Para um Grenal que, segundo ele, não valeu nada. Eu não consigo entender mais. Não, e o do Edenilson. O Edenilson, que tem que se indignar, que não é normal. Olha só, esse programa, ele é como é que ele é ficção. Ele é, como diria Sérgio Couto, é surrealismo. Sabe por quê? Porque eu coloco o Paulo Luz. E, pelo amor de Deus, aqui faço um esclarecimento, Paulo, absolutamente nada. Agora, se foi um gol espírita, o nome Paulo Luz tem a ver. Tem a ver, Paulo Luz. Paulo Luz, tu não entra em campo. O Baldasso, a culpa é do Marquesan. Pro D'Alessandro, a culpa do presidente da federação. Jogador é um detalhe. Jogador não serve pra nada. A gente ficou meia hora falando mal dos jogadores internacionais e bem dos jogadores do Grêmio. Então não é detalhe. Mas só um pouquinho. Quando o time ganha, o dirigente ganha junto, como perde, o dirigente perde junto. Claro. Não tem essa relação. Não, é que ele está fazendo. No entendimento do César, o Paulo Luz foi um personagem importante na ausência do Renato. É isso, não é isso? Não é esse o resumo? Claro, mais do que isso é compreender. O Paulo Luz, essa hora, está assistindo dizendo assim... Mas o que o César está dizendo? Quando existe resultado... Eu não fiz tudo isso. Por que o Grêmio tem mais qualidade nos jogos? Faz uma placa. Pelo Paulo Luz que chegou ontem. Faz uma placa para entregar para o Paulo Luz pelo Grenal de ontem. Pela estrutura, é que vocês acham que o futebol se resolve em cima de uma figura. Não. Por exemplo, o D'Alessandro está fazendo papel de jogador, sempre fez papel de juiz e agora está fazendo papel de dirigente. O Grêmio tem o que é técnico, tem o que é dirigente e tem o que é jogador. Essa é a diferença. O Renato não é mais nada além de técnico, né? Ele mostrou que é só técnico. O Renato manda no clube todo. Ele mostrou nesse episódio que é só técnico. Ele chegou faltando 10 dias. Renato já demitiu 30 vice de futebol no Grêmio. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. É exatamente o que tu acabaste de dizer. O Renato mostrou que é treinador, tão somente treinador. O dirigente passou 4 meses aqui e o time estava motivado, fisicamente bem. E o Renato não estava aqui. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não. O D'Alessandro é o juiz do jogo. O D'Alessandro joga pouco, mas joga. E pode treinar o time, não esquece disso. Vai qualquer dia, vai... e ele que trouxe o treinador, não é isso? É isso que vocês acreditam. E eu estou dizendo aqui que o Grêmio é projeto, não é discurso. O Grêmio é projeto. O Grêmio tem menino da base que está trabalhando há 10 anos isso. Sabe por que ontem o único jogador da base do Inter que começou, fez a base junto com o Nilmar? Porque destruíram a base do Inter há 4 anos. Então que se construa de novo. Mas já está construída, estão todos aí, só que não estão prontos ainda. Enquanto não estiverem prontos, vão perder para os meninos do Grêmio. É isso que eu quero te dizer. Tá, tu quer o quê? Que eu ajude a tua homenagem ao Paulo Luz? Não é homenagem ao Paulo Luz. Pela vitória histórica. Carregue a placa, tu é grande, então, assim, é forte. Tá bem, eu vou entrar no embalo do programa. Parabéns ao Grêmio pela vitória histórica de ontem nesse Grenal, que é um dos mais importantes da história do futebol. Paulo Luz, olha lá, o comandante Renato. Tá acontecendo com o Paulo Luz, e eu faço questão de colocar aqui uma questão de ordem nesse programa, de dizer o seguinte, gente, foi igual quando o Baldasso esses dias falou do Rodrigo Dourado, e o Dourado ia colocar o Beckenbauer no banco.
Sabe, tipo, não é que tu não gosta do Dourado, pelo amor de Deus, o Dourado jogar muita bola, ele tá fazendo falta. O Dourado seria titular e muito bem, mas o Cudê já adiantou aí na coletiva que demora mais umas semanas. Ele falou em semanas pro Dourado voltar, então ele não deve jogar no gauchão. Então, assim, não é que o Paulo Luz é incompetente, ele é bom dirigente, um cara silencioso, trabalhador e tal. Só que não é o que o César tá falando. Sabe, Não, mas isso é na tua opinião. O presidente, sim, se eu tô falando, a opinião é minha. Mas não é o que o César tá falando, não. O que o César tá falando é exatamente o que o César tá falando. Ô César, o que tu tá falando é que se o presidente Fábio Koff estivesse vivo, tinha que abrir espaço para botar o Paulo Luz na presidência. Não é só isso. falta fazer isso. Não foi isso que eu falei. Não, ele não falou isso. Não foi isso que eu falei. Ele não falou isso. O que eu falei é que se ele merece uma placa, o que eu falei, tu disse que ele merece uma placa. Se ele merece uma placa, o que eu falei, o que eu falei é o seguinte, lá no Grêmio, jogador joga, treinador treina, dirigente dirige. Isso é que eu falei. Mas, cara, tu cansou de criticar. Isso é que eu falei. Tu cansou de criticar o Grêmio aqui porque o Renato mandava mais do que deveria mandar. Quando eu achei que mandava mais, eu critiquei sim e vou criticar de novo. Esse episódio mostrou claramente que o Renato treina, que o dirigente Paulo Luz dirige, que o presidente lá, o Paulo Luz só mandou alguma coisa. Bolzan manda. O Paulo Luz e só que mandou... os jogadores do Grêmio jogam. O Paulo Luz só mandou alguma coisa nesse período porque o Renato estava na praia. Se tivesse aqui, quem mandava era o Renato. Pois é, e o Grêmio ontem estava forte para jogar, por quê? Devagar, se eu fosse tu, eu não entrava correndo essa dividida aí de cada um faz sua parte, pelo seguinte, o Bagé lembrou há pouco a discussão que teve o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa do Grêmio, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. O João Paulo Fontoura ia ser demitido, aí entraram no vestiário os dirigentes para demitir o João Paulo Fontoura. O Renato chamou 3 jogadores líderes do elenco do Grêmio, que todo mundo sabe quem são, e o dirigente saiu corrido e não entra mais no vestiário. Não era o Paulo Luz, é isso que o César está querendo dizer. Não era o Paulo Luz, se fosse o Paulo Luz, resolveria de outra forma. Olha o Meneghetti foi habilidoso nessa. Não era? Tivesse o Paulo Luz, ele conseguiria resolver. Otávio Janque, vamos falar do Cudê. O que disse o Cudê na sua entrevista ontem? Vamos falar sobre Paulo Guerreiro, Meneghetti, porque mesmo após o Grenal de ontem, ele segue sem marcar durante os 90 minutos em clássicos grenais. E o Cudê foi questionado sobre isso, porque o Guerreiro teve uma atuação tão apagada. Ele dá as explicações, o técnico do Internacional. El campo de juego no lo favorecía. No quiero poner el campo de juego como una excusa, así que entiendo que un Grenal, un espectáculo como este, tendría que tener otras condiciones, ¿no es cierto? Y las características de Paolo, sobre todo con los pies, no sale favorecido con este tipo de campo de juego, ¿no? Y también no sale favorecido al no tener como acompañante un delantero natural, ¿no es cierto? Pero bueno, nos tuvimos que adaptar a la circunstancia y a la problemática que se nos foi presentando com o plantel. Eu sempre cobro o dirigente de futebol, independente se é do Inter, do Grêmio, da CBF, inclusive, que o trabalho que a relação com o treinador não seja uma relação de ação entre amigos. O dirigente não pode ser fã do treinador. E eu quero saber quem vai no Internacional cobrar o Cudê por mais uma derrota em clássico. Eu disse aqui outro dia, o Baldasso discordou de mim, e eu respeito a posição de todos, inclusive a do Baldasso, por mais estriônico que ele seja, que o Cudê, se perdesse esse Grenal, ficaria ruim para ele, porque ele teria 3 clássicos, 1 empate e 2 derrotas. Ah, não vale nada. Grenal sempre vale. Quando eu jogo com o meu filho, dama lá, eu quero ganhar. Os meus 2 são colorados. Por sorte, para mim, a minha esposa é gremista e a gente fica se flauteando numa boa. Grenal, isso que o Baldasso disse aqui é um absurdo. Agora eu vou baldaciar. É um absurdo, é um escândalo dizer que o Grenal não valia nada. Não existe Grenal que não tenha valor. E o Cudê assina essa derrota, na minha opinião, e eu quero saber se o Alessandro Barcelos ou se o presidente Medeiros vão cobrar. Algum deles irão cobrar do Cudê. A minha discordância de ti é que tu coloca a responsabilidade no Cudê por coisas que eu considero adjacentes. Não é o número de Grenal. A minha preocupação, e acho sim que a cobrança tem que ser feita ao Cudê, é pelo que eu vi em campo ontem. Por que o Inter do meio para frente estava estático? Cadê o movimento aquele que ele mesmo, o Cudê, tinha feito no time? Não é só ritmo de jogo. Mas é que tá, essa é a questão. Baldasso. Ele não conseguiu... E outra, foi pro intervalo, o Inter precisava de algo mais no segundo tempo para encontrar essa solução. O Inter não fez nenhum movimento... Aí que tu vê o treinador. E o Inter não fez nenhum movimento no intervalo para no segundo tempo ter algo diferente. Aí eu vou ter que cobrar o treinador. Tudo bem, Baldasso, mas tu sabe, tu é um repórter experiente, uma vez repórter, sempre repórter. Quantas vezes em boletins pós-Grenal tu abria a manchete falando em pressão, quando um determinado treinador não ganhava? E esquece os 8 clássicos, pega os do Eduardo Cudê. De que maneira o Internacional jogou, teve volume, mas essa pressão, sabe por que eu vou chegar na pressão?
Quando o Eduardo Cudê chegou aqui, ele chegou até com o apelido, o Chacho. E ele virou aquela coisa, sabe, que todo mundo queria do torcedor do Inter. Tinha torcedor esperando ele no aeroporto de Cachecol, porque é a marca registrada dele, de se vestir, até começou ontem um Grenal assim. Então, ele chegou como uma figura, poxa, chegou um cara que vai mudar a maneira de jogar. E querendo ou não, Baldasso, pro torcedor, e principalmente internamente, eu concordo com o Meneghetti, a parte diretiva tem essa obrigação, porque pesa, Baldasso. Não tem essa de Grenal de graça. Não, tá bem, só que... Calma lá, né? São 3 clássicos que ele jogou. O Cudê faz um bom trabalho no Internacional. O Cudê, sim, mas tô falando pressão de clássico. Não, pressão de clássico. Daqui a pouco nós vamos achar que o Cudê tá correndo risco de demissão no Internacional. Não, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. O Cudê faz um belo trabalho. Ganhar do Juventude é uma coisa, Grenal é diferente. Deu um banho no Grêmio antes da parada. Mas quando todo mundo tinha ritmo de jogo, o Internacional, na Libertadores da América, era líder da competição, melhor campanha no Gauchão, estava melhor que todo mundo. Tá? Não ganhou porque não acabou. Não ganhou porque não acabaram as competições. Aliás, não, mas tem 3 que não ganhou, Então, assim, ó, não vamos transformar o trabalho do Cudê como um trabalho ruim. Mas ninguém está dizendo isso. Entre cogitar a demissão do Cudê e ter pressão. Ter pressão ou ser criticado, tem uma distância. Mas eu acho que não vamos cogitar a demissão do Cudê, porque não tem, seria um escândalo. Mas ele tem que ser cobrado. Ele nem deve ser cobrado. Também acho que tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Ontem tem que ser eu quero saber se o Alessandro Barcelos e se o presidente deles vão cobrar do Cudê. E eu acho que não, tá? Aí que tá. Eu acho que o Internacional, o presidente deles está em final de gestão, em final de mandato. O Alessandro Barcelos chegou agora, entrou agora em dezembro, janeiro no futebol do Internacional, e eu acho que ele não vai cobrar, e eu acho que tem que cobrar. Eu te confesso que eu não gosto de algumas atitudes, e a gente falou pouco sobre isso aqui, mas, por exemplo, assim, ó, o Grêmio, e às vezes isso também me incomoda, o Grêmio ele é irritantemente padronizado e organizado. Porque o Grêmio, às vezes, 45 do segundo tempo, tá perdendo o jogo e o Grêmio não bota a bola na área, não tenta de qualquer maneira e tal, tipo... Só que, assim, tem um limite. E até o Barcelona, aquele jogo do PSG que eles golearam, era bola na área, era abafo e vamos pro Moledo. E aí eu acho que o Grêmio às vezes podia ser um pouco menos, entre aspas, entendam, desorganizados e ir pra pressão, porque o Grêmio troca muito passe e tal, beleza. Só que aí também tem um limite. Num clássico Grenal, que o Baldasso diz que não vale nada, o treinador do Inter pega e joga o Moledo lá pro ataque. No desespero, isso é quase como mandar o goleiro pra área. Mas tentou é meio reverter. feio, né, cara? Eu não faço essa avaliação tão definitiva assim. Ele tentou reverter alguma situação. Ontem estava difícil de jogar. Ele botou o Zé Gabriel para cobrir essa ausência do Moledo. Tentou colocar. A questão aí coloca e bate aonde? Naquele muro que são esses 2 zagueiros do Grêmio. Bate naquele muro, não entrou, não chutou uma bola de dentro da área. Não é porque os jogadores do Inter desaprenderam, não jogam nada. Ninguém está aqui para dizer que o Guerreiro não joga. É porque os caras são muito bons. Não, peraí. Alto lá, eu vou discordar de ti. O Guerreiro não jogou bem Grenal mais uma vez. Sim. E não tem por que a gente isentar o Guerreiro de criticar lá, mas ele ganha 1 milhão. Eu não estou preocupado se ele ganha 1 milhão ou se ele ganha 1.000. Ele não jogou bem o clássico ontem. Não jogou bem e o Guerreiro tem tamanho, história e qualidade para suplantar Jeromel e Kahneman. O lance que ele pega na intermediária de ataque no primeiro tempo, mano a mano com o Jeromel, e tenta fazer o gol no Vanderlei da intermediária, é um absurdo. Mas a pressão dele na mesa do Cudê, pela qualidade que ele tem, por tudo que se deposita nele. Será que a cobrança dele ou a ausência de cobrança do Guerreiro também não vai ser por parte da direção a mesma ausência de cobrança do Cudê? Só que o César fez uma leitura no dia que a gente estava analisando os vídeos do Guerreiro em Grenal, que é justa. Em nenhum momento, o Diego Souza faz aquele gol no Beira-Rio porque ele aparece sozinho atrás dos 2 zagueiros do Inter que não acompanham. E claro, é mérito dele de ser desmarcado, beleza. Mas, cara, pega um lance que Jeromel e Kahneman não estão grudados no Paulo Guerreiro. O Guerreiro não tem 1 minuto de refresco, 1 segundo de refresco. Ele pegou uma bola mano a mano com o Jeromel e não tentou o drible. Mas é claro... Porque o Jeromel não ia passar, ia perder. Por que não ia passar? Por que não ia passar? Gente, eu vou dizer uma coisa. Jeromel e Kahneman jogando juntos, Grenal. O Grêmio nunca perdeu o Grenal com o Jeromel e Kahneman jogando juntos. Só um pouquinho. O Jeromel e o Kahneman formam uma grande dupla de zaga. Uma das maiores duplas de zaga da história do Rio Grande. Não a maior dupla de zaga da história do Rio Grande do Sul, como disse você. Desculpa aí, Índio e Bolívar, que estão assistindo o programa, ele não sabe o que ele está falando. Mas assim, o Guerreiro tem tamanho, qualidade e história para suplantar o Jeromel e o Kahneman. Quando ele não suplanta, porque ele não suplantou em nenhum Grenal até agora, eu cobro que ele jogou mal. Jogou mal. É que o César está colocando o seguinte: não adianta fazer nada, ninguém no mundo, na história, vai passar pelo Jeromel e pelo Kahneman. Vai. O Guerreiro tem que passar, porque o Guerreiro tem bola para passar pelo Jeromel e pelo Kahneman. O Guerreiro tem bola para passar, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o Guerreiro é um jogador de Copa do Mundo, ninguém discute isso. Agora, eu não posso tirar o mérito deles. Eu não posso tirar. Mas eu acabei de dar o mérito a isso. Quando tu olha a escalação do Inter, tu diz o seguinte: quem é o companheiro de ataque do senhor Guerreiro?
É o Galhardo, o companheiro de ataque. É o Galhardo, e com esse ataque o Internacional deu um banho no Grêmio na areia antes de parar o jogo, a pandemia. E não fez nenhum gol. Deu um banho no Grêmio. E não fez gol. Tudo bem, cara, só que é o seguinte... Tudo bem não, tudo ruim, Não, Baldasso. tudo bem, cara. O último Grenal em que os dois tinham condições físicas, o Internacional deu um banho no Grêmio. Ontem, um jogo parelho, num gol espírito, o Grêmio ganhou do Inter. Os dois não têm condições físicas. E o Inter fez o seu pior jogo no ano. Isso. Existe uma regra no futebol que tu só ganha se tu fizer gol, Baldasso. Não, tudo bem, cara. Tá, mas é que tem um detalhe. Essa visão que o Baldasso está passando é a visão que tem o Eduardo Cudê e é a visão que tem o D'Alessandro. Não, o Inter jogou mal ontem. O Inter não está perdendo por ele. Não. O Inter perde sempre pro gramado, para arbitragem, não mando de campo. Não foi. O Inter ontem perdeu porque jogou mal. Essa justificativa, nós estamos falando, eu vou esquecer de todos os clássicos. E não vamos pegar nem os 6 do Guerreiro, vamos pegar os 3 desse ano. Tem 3 clássicos que o Guerreiro não aconteceu, que o Eduardo Cudê não aconteceu. Sabe por quê? Porque a cobrança do Eduardo Cudê vai ser em cima de resultado, ele não conseguiu ganhar. Eu queria propor um debate aqui, que eu sei que durante a semana a gente pode trazer mais. O Renato confirmou ontem que o Cortez está com Covid. O Renato falou isso. Então, assim, se o Cortez, palavra do treinador gremista, se o Cortez está com Covid, vamos colocar aí no mínimo 15 dias, ele não joga mais no gauchão. Cara, tem uma chance para esse menino Guilherme Guedes, que foi bem ontem, tá? Só para dados, ele tem 5 partidas com o Grêmio, sempre era com o time reserva, agora foi com o principal, ele tinha 15 minutos. Time, tá? Ele tem 15 minutos jogados e ele fez um Grenal corretíssimo. Inclusive, indo na linha de fundo, metendo uma bola, como lembrou o Bagé no começo do programa. Talvez o Guilherme Guedes é o maior acerto que o Grêmio conseguiu nesse E aí, eu acho que vale o elogio ao Renato, de novo, que eu faço elogio, o Renato não inventou. É verdade. Ontem. Ele não inventou. E mais um acerto do Renato que pode passar assim despercebido, né? O Thiago Neves não foi por escolha dele, né? Sim. Todo mundo diz, ele é o bruxinho, é não sei o quê. O Renato acertou. Se ele acha que o jogador não está bem, talvez não esteja bem fisicamente, César, quero te ouvir sobre isso. O Renato acertou na formatação do banco de reservas. Perfeita, então ele merece esse elogio também. Perfeita a tua lembrança, porque uma das situações que a gente viveu nos últimos dias é que a gente não tinha nenhuma informação sobre nada, né? E uma das situações era, Thiago Neves vai jogar porque é bruxo dele e o GPR não vai jogar. E começa na escolha do time. Ninguém discutiu, o GPR estava lá, jogou e o Thiago sequer foi. Então me parece que essa é uma leitura. Quando os melhores jogam, a gente não pode reclamar. E o Grêmio ontem botou os melhores. Eu ainda discordo do time do Renato, tá? Que o PP tem que ser titular, mas o Alisson jogou bem ontem, não foi extra classe. Inclusive a falta é nele, né? E faz a jogada da falta, faz uma boa jogada que origina a falta e dá o gol do GPR. E aí o Renato tem méritos muitos outros méritos, mas nesse caso aqui, ele disse na coletiva o seguinte: eu sequer pensei em outro jogador, eu chamei ele e disse assim, tu vai jogar, tu tá treinando bem. E ele falou uma coisa que é interessante, ele disse assim, não adianta o jogador, ele estava preparado, eu sabia que ele estava pronto para a oportunidade, porque não adianta o jogador achar o seguinte, o treinador me chamou, agora eu vou me aprontar. Em 3 dias tu não vai ficar pronto para um Grenal. Tu já tem que vir pronto. Então, assim, ele estava pronto, o Renato fez ontem tudo certinho e a vitória é muito do Renato Portaluppi. Esse ponto que tu coloca, o Renato não estava aqui e o trabalho estava sendo muito bem feito. Olha aí, Bagé. Olha aí. E ele está... Deu uma volta, eu sei onde ele vai. Olha aí, Bagé. O César daqui a pouco vai chegar à conclusão que o que está faltando pro Inter é o Paulo Luz. Porque é quem vai cobrar o Eduardo Cudê e vai cobrar o Guerreiro. O motivo do Inter estar onde está, acabaram de dizer, foi uma gestão muito ruim. Foi a falta de dirigente. Vamos para deixar mais bonito, porque quem não sabe, Lewis Hamilton é Lewis Hamilton. Vamos chamar de Paul Light. Quanto tempo o presidente Romildo acumulou o cargo de presidente e vice, vocês lembram? Sim. Ele ficou um bom tempo. Ele precisa... Eu não estou, por favor, não me entendam mal. Eu gosto do Paulo Luz, eu não estou menosprezando. Mas, senhores, eu não vou dourar pílula. Vamos ser bem sinceros, com todo respeito. Quem faz as coisas no Grêmio andarem se chama presidente Romildo Bolzan Júnior. E é justo que faça. E ele gosta de fazer. Quem trata com o Renato Portaluppi é o presidente Romildo Bolzan Júnior. O Paulo Luz pode ter vários méritos, pode ser essa figura silenciosa, pode ser tudo isso que o César disse. Mas vamos, só um pouquinho. Tem um monte de gente no Grêmio, eu não vou citar nomes para não arrumar complicação, tá? Mas há bem pouco tempo, teve dirigente que só aparecia na foto com medalha e troféu. É uma barbada. Teve gente que não fez ninguém. Tem cara que só chega na arena, ou só chegava na arena porque botava no Waze. E aí depois entra todo mundo na foto. Não, peraí, eu sou torcedor do Grêmio declarado, mas eu não vou ficar durando pílula. Quem manda no Grêmio é o presidente Romildo e depois o Renato. Tu diria que esse cara hoje tá no Twitter? Vamos lá, gente. Intervalo, já voltamos com o Donos. JB.
Olha só, Meneghete, é isso aí, né? O Grenal e o Gauchão estão de volta. E a Racon Consórcios vai dar um presente especial para você que está me assistindo. Então, atenção! Os 10 primeiros colorados e os 10 primeiros gremistas que fizerem uma simulação de consórcios na Racon pelo site band.racon.com.br ou pelo QR Code que está aqui na tela, vão ganhar um fiel, que é o mascote da Racon com a camisa do seu time. Ok, então valendo agora. Acesse o site band.racon.com.br ou no QR Code que está aqui do lado da tela e faça uma simulação para ganhar o seu mascote. Sabe qual é a melhor parte? Além de tu ganhar um fiel com a camisa ou do Grêmio ou do Internacional, você vai descobrir como comprar sua casa, o seu carro, pagando R$10 por dia. Então faz o seguinte, entra lá, preenche os dados, faça uma simulação sem compromissos, ganhe um mascote e mude a sua vida, porque afinal de contas, com a Racon Consórcios você pode. Esse aqui, ó, esse é o do Bagé, esse é o do... Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Baldasso, como vocês estão? O Baldasso está chateado? O do Grêmio eu pensei que fosse pegar pra ti. Tu tava abraçando ele com muito mais carinho. Pensei que o Bagé também tá chateado, tá carente. Ele acha que falou pouco no programa hoje. Nós estamos fazendo o scout lá, ele falou 49 minutos no programa e acha que falou pouco. Vamos ver, o Baldasso tá na marca do pênalti, já vou avisar que não é o Everton que vai bater, tá? A pergunta é do João Antônio Ramos de Erechim, norte do estado. Alô, João Antônio, obrigado pela tua participação conosco. Baldasso, após 2 derrotas em 3 clássicos, ainda dá pra dizer que o Inter tem melhor elenco que o Grêmio? Seria uma absoluta incoerência se eu mudasse de opinião por conta de um Grenal que não vale nada e que ninguém jogou nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que o Inter tem melhor elenco que o Grêmio. O Inter tem um time razoavelmente melhor do que o Grêmio, que não se confirmou ontem, e o elenco é muito melhor que o do Grêmio. Muito bem, vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa no ar. Vai me dando a regressiva do programa para a gente tentar não estourar para o Forcolém hoje. 30. Quem foi o melhor em campo no Grenal? Jean-Pierre, 10. Matheus Henrique, 45. Absolutamente justo. Jeromel, 18. Lomba, que pegou o pênalti, 27 pontos. Nós elegemos na Rádio Bandeirantes ontem, né, Bagé? O Jeromel, né? Jeromel. Eu acho realmente que o Jeromel foi o melhor em campo. Muito bem, olha só, a gente teve um problema na transmissão do YouTube hoje, mas a gente vai subir durante a tarde todo o nosso programa para o YouTube. Compartilha aí com os seus amigos, a audiência estrondosa. Quero agradecer você que ficou sintonizado com o nosso debate. Perdão pelas interrupções, mas o Grenal continuará repercutindo não só aqui na Band, nos Donos da Bola, tem mais o Band Cidade hoje, e ao longo da semana que vem a gente vai seguir falando de Grenal e também, é claro, na sua Rádio Bandeirantes. Alô, Forcolém, boa tarde. Boa tarde. Evandro. No Colorado eu não tô muito boa tarde, mas assim, ó, Renato Chope e Dança, Renato Carioca na beira da praia. Sai da beira da praia, Renato. Sai daí, Renato. Vem pro Rio Grande do Sul, Renato. Vai lá, Renato, 1-0, no jogo de doer. Bola parada.